que a gente tem Abraão, Isaac e Jacó, que tem uma relação muito direta com Deus. Eles vão falar com Deus, eles vão ver a Deus, ter visões, vão falar com os anjos. Mas aí, depois do tempo de Jacó, o povo vai ser escravo, o povo vai passar 4... A família, na realidade, é uma família. A gente está falando de 70 e poucas pessoas que vão ao Egito. E, passado 400 anos, eles são milhões de pessoas. É um povo gigantesco agora, quando eles vão sair. E essas pessoas não conhecem a Terra Prometida. E essas pessoas não conhecem a Deus. Eles não têm uma proximidade a Deus como seus patriarcas tinham, mas a distância é muito grande. Muitos deles estavam familiarizados com a cultura egípcia, com os deuses egípcios, e não com o povo de Israel. Então, agora, Deus tem que pegar eles e dizer, ok, pessoal, esqueçam o que aconteceu, esqueçam o Egito. A gente não vai mais ser um povo escravo, a gente vai ser um povo livre na nossa própria terra e vocês têm que aprender como adorar a Deus, como ter a sua conexão com Deus. Então Deus começa a traçar exatamente o que eles querem que façam. E porque muitas vezes isso vai se desenvolvendo ao longo dos tempos. Aqui não, aqui do dia para a noite essa geração vai mudar. É uma geração que era escrava no Egito, construindo, imagina, eles construindo estátuas de deuses egípcios. Esse era o trabalho deles. E, de repente, agora, eles estão 100% numa vida dedicada a Deus. E aí, Deus precisa entrar em todos os mínimos detalhes. E, realmente, a gente vê esse detalhismo. Ao único Deus, né? Exatamente, ao único Deus. E a gente vê esse detalhismo no judaísmo até os dias de hoje. A gente consegue ver essas características de perfeccionismo religioso no judaísmo até os dias de hoje. Por exemplo, os judeus mantiveram a sua língua, a sua capital. O que é um milagre, que é um milagre. Como está escrito na Bíblia, 3.000 anos atrás, Deus ordena, vai colocar franja nas pontas das suas roupas para te lembrar dos mandamentos judeus. Até os dias de hoje, os judeus usam franja nas pontas das roupas. Quer dizer, tanta coisa se manteve por causa desse perfeccionismo. E talvez isso começou nessa época. Porque se tu pudesse agora abrir mão disso, abrir mão daquilo, pode fazer dessa maneira, pode fazer da outra, talvez as coisas desandassem. Porque Deus estava preparando também, não só para o tempo que eles iam passar na terra de Israel, mas também para os mais de 2.000 anos que eles passaram no exílio, entre os diferentes exílios que houveram. E assim os judeus se mantiveram agarrados na sua tradição mesmo fora. Deus, incrível, né? Deus ele deixa um rastro de simbolismos que é incrível na Bíblia, né? E os instrumentos, o processo do tabernáculo, né? O trajeto e tal. Mas tem um simbolismo que fica muito distante da gente, nós ocidentais e tal, que tem a ver com os números, né? Que mistério é esse? Porque os números, eles significam alguma coisa, de fato. Às vezes, por exemplo, uma palavra significa um número e vice-versa. E às vezes as pessoas, por exemplo, falam que até os números das medidas têm um simbolismo. Isso, a gente perde isso, né? Então, o que acontece? No hebraico, até os dias de hoje, a gente não tem números. O que transforma a nossa vida em super legal. Como é que é? Como é que é isso? Até os dias de hoje, em Israel, a gente não tem números no hebraico. Não tem números. Não tem número. O Aleph é a primeira letra, ela significa 1. É isso que eu ia falar. Uma letra é um número, mas é diferente, porque aí tu começa A, B, A é 1, B é 2, nanana. Só que aí, por exemplo, para escrever 15. O 15 seria o Yud, que é 10, e o Rei, que é 5. Só que esse é o diminutivo do nome de Deus. E tu não pode escrever o nome de Deus em vão. Então, daí tu pula, daí tu faz 9 mais 6. Em vez de 10 mais 5. Que isso, cara? Eu vou dizer que eu tenho uma dificuldade com números em hebraico até os dias de hoje. Eu falo hebraico muito bem. Na hora dos números, eu começo a contar nos dedos. Por exemplo, o nome do teu esposo, Yair. Yair. Ele seria uma soma de números de letras? Então, tu pode dizer Yair, é Yud. Então, tu pode começar ali, Yud é 10. Aleph é 1. E aí tu pode fazer a soma dos números, e a soma das letras, e elas têm. Então, qualquer palavra em hebraico que tu pegar, cada letra tem um número, e tu pode fazer a soma. Então, todas as palavras em hebraico, elas têm um número ligado a elas. E um número também é uma confuso. palavra. Então, se ele pega e fala assim, você tem 22... passos para dar para não sei aonde. 22 é a palavra tal, mas a palavra tal. No caso, 22. No caso, vai eu pegar repeti o os 20 números. é Kaf e 2 é Beta. Então, Kaf, Beta é 22. E é uma palavra. Nesse caso, não. Mas tem palavras que sim, tu vai formar. Então, os números... Muito confuso. Não tô conseguindo entender nada. Até eu fico confusa com isso até os dias de hoje. Mas os números e as letras, elas, na realidade, são uma coisa só. Então, tu tem uma questão inteira de gemátria.
que tem gente que dedica a sua vida a estudar isso. Eu, sinceramente, tenho uma dificuldade grande com matemática, com números. Então, não é a minha praia, se eu posso ser bem sincera. Eu tenho muito conhecimento em certas áreas e algumas áreas menos. Então, toda a questão de numerologia, de gemátria, dos números hebraicos, para mim, é uma questão bem difícil. Isso é um grande mistério. É um grande mistério e é um mistério ainda mais para quem tem dificuldade com matemática. Meu Deus, cara. Então, eu passei mais 2 fotos para ele. A gente vai conseguir colocar essas 2 fotos que a gente tem aí? Para passar direto no YouTube. Tá, que era a foto do sacrifício, que eu tinha colocado a foto do sacrifício, que eu achei muito legal a foto do sacrifício. E a outra foto era a foto das tábuas, que eu tinha passado para ele, mas acabou não indo, tá vendo? Pô, Aline, a gente pegou uma ovelhinha de lã e botamos um saquinho com uma tinta vermelha e no altar eu rasguei. E aí aquele sangue escorreu e a gente falou sobre o sacrifício, foi muito, muito legal. Tá aqui, ó. A gente tem essa foto aqui. Foi meio chocante, mas foi legal. Foi chocante pra quem tava lá. Minha filha, por exemplo, a Valentina, papai, e deram nome pra ovelhinha depois. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de ovelha, de... Sacrifício? Não, o cordeiro gordo, ele tá falando de um animal específico. Tipo, tragam o cordeiro... Tem um nome, caramba. É como se fosse... Não, é como se fosse o mais bem criado. Eles têm, tipo, o de estimação, assim, Então, uma a gente tem que lembrar que hoje em dia o judaísmo não faz sacrifícios mais. Sim. Não tem sacrifícios. Os sacrifícios eram feitos dentro do tabernáculo e depois dentro do templo. Quando o templo foi destruído no ano 70 pelos romanos, os sacrifícios pararam. Mas... a ideia é que o animal que tu estava sacrificando era entregue a Deus. E o que tu vai dar a Deus? O melhor que tu tem. Então, se tem ali o cordeirinho perfeito, gordinho, bonitinho, era esse que era dado a Deus. Então, não é uma questão de uma ligação tua emocional com o animal, e sim qual dos teus animais tu considerava o melhor para tu escolher para dar para Deus. Não vai dar aquele que já tá doente, que dá para morrer, não. Tu vai dar o melhor que tu tinha. E falando ali, o pessoal que ficou chocado com a tua tinta, eu vou dizer que uma vez eu estive numa cerimônia de sacrifício, porque ainda tem um povo na terra de Israel que sacrifica, que são os samaritanos. Os samaritanos da Bíblia não desapareceram. Não. A gente tem... Os escribas desapareceram. Então, os escribas, é uma profissão dentro do povo de Israel. Ok, beleza. E a gente tem escribas até os dias de hoje. Ok. Eu tenho amigos que a profissão deles é ser escriba. Olha que legal, cara. Então, mas o sacrifício ainda existe. Então, vamos deixar bem claro. Na Bíblia, a Bíblia nos fala de muitos povos. Edomitas e... midianitas, e isso e aquilo, os israelitas, quer dizer... Deixa claro para o povo brasileiro que os Yanomamis não estão na Bíblia. Então, okay. Os Yanomamis não estão na Bíblia. Tem muitos povos, não todos os povos estão citados na Bíblia, mas os povos que estão citados, todos eles desapareceram, exceto 2. O povo de Israel e os samaritanos. Os samaritanos continuam existindo. Se tu vai lá subir no Monte Gerizim, na Samaria... tem uma comunidade samaritana. Tem 2 só lugares no mundo que eles vivem. Um é no Monte Gerizim, na Samaria, e o outro é em Holon, que fica próximo de Tel Aviv. E eles mantêm as suas tradições como nos tempos bíblicos. E eles continuam fazendo sacrifícios animais como nos tempos bíblicos. Então, eu tive o privilégio de uma vez participar de uma Páscoa com eles. Olha que legal. E eles sacrificam. Meu Deus. E é punk. É punk. Eu fiz um vídeo lá, inclusive, eu gravei tudo. E na hora do sacrifício eu desliguei. Não, obrigada. Não vou gravar. Difícil, né? Assim, primeiro, eu não me sinto à vontade. Também não acho que é uma coisa que... com tinta tranquilo. E agregar, legal, né? Com tinta tranquilo, mas sacrifício realmente, então, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente ver como era nos tempos bíblicos. Porque eles sacrificam. Eles devem sacrificar lá 2.500 anos. Há mais de 2.500 anos. Quando no Novo Testamento Jesus encontra uma mulher em Samaria, chamada mulher samaritana, no Poço de Jacó, e ela fala, a gente adora onde? A gente adora lá, em Jerusalém ou aqui? Ela está falando do Monte Gerizim. Exatamente. Então, a história dos samaritanos é interessante. O povo de Israel estava dividido em 2 partes. Agora o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Tinham 10 tribos que ficavam no norte, que são chamado o Reino de Israel, e tem o Reino de Judá que ficava com 2 tribos ali e meia. Quando os assírios vão e destroem o Reino de Israel, eles pegam e mandam as 10 tribos para o exílio. Passa um tempo,
o pessoal de Judá, que tinha sobrado, se reencontra com um povo que estava na Samaria, que é parte do reino de Israel. E esse pessoal, os samaritanos, dizem: nós somos os remanescentes do povo de Israel. Nós somos remanescentes das 10 tribos. Quando os assírios levaram a galera embora, não levaram todo mundo. Nós somos o que ficamos. Nós somos parte das 10 tribos, quer dizer, ou das 12 tribos de Israel. O pessoal de Judá, que é o pessoal dessas 2 tribos e meia, diz: não, vocês não são. Quando os assírios levaram embora as tribos de Israel, trouxeram estrangeiros. Vocês são estrangeiros que foram trazidos. Essa discussão começou por volta de 2.600 anos atrás e ela continua até os dias de hoje. Meu Deus! Os samaritanos se consideram parte das 12 tribos de Israel. E o resto dos judeus, o resto do povo de Israel não considera eles. Não tem uma parada que os assírios matavam as mulheres, ou matavam os homens para ter relação com as mulheres e ter agora uma geração de sangue misturado? E para os judeus consideravam eles de sangue não puro? Então tem várias histórias, quer dizer... também a própria Bíblia fala que teve pessoas que foram trazidas de fora e começaram a adorar o Deus de Israel só depois que chegaram, mas isso quer dizer que eles não são parte do povo de Israel. Então é uma discussão muito complicada e é uma rixa que aconteceu muito grande, principalmente quando se vai reconstruir o segundo templo de Jerusalém, em Jerusalém. Os samaritanos querem participar da reconstrução e o pessoal não deixa. E aí eles brigam e dizem: a gente não vai mais querer Jerusalém. E aí eles assumem o Monte Gerizim como o local mais sagrado do mundo. Então o Monte Gerizim passa a ser sagrado para eles e Jerusalém continua sagrado para o resto dos judeus. E por isso, nos tempos de Jesus, essa briga já tinha 600 anos. Meu Deus. E por isso eles se odiavam naquela época. E por isso, quando Jesus passa pelo meio da Samaria... Ele foi bem no território inimigo, passa no meio da Samaria, encontra com uma samaritana. A samaritana é extremamente grossa com ele. Vejam o que ela está escrito na Bíblia. Ela é uma pessoa grossa e mal educada, mas não é porque ela era uma pessoa de mal com a vida, porque ela olha Jesus e vê um judeu. E ela diz: eu sou samaritana, tu é judeu, tu não deveria estar aqui. Vai lá para Jerusalém, vai adorar lá, a gente adora aqui no Monte Gerizim. E como tinha uma samaritana sentada no poço há 2000 anos atrás falando com Jesus, tem samaritanos lá até os dias de hoje. A propósito, o poço ainda existe. Meu Deus, cara. Ele é bem difícil o acesso, porque ele fica dentro da autoridade palestina, mas ele existe até os dias de hoje. É Nábulos? É dentro de Nábulos. Os samaritanos hoje em dia subiram um pouco, eles estão mais na parte de cima do monte. Nábulos está embaixo, eles estão mais em cima, mas ali, eles estão uns metros, tu consegue ver até o dia. Você consegue entrar lá? Ou é não recomendável? Assim, Quando a gente for com você, a gente vai poder... Quando tiver guarda-costas. Essa é a pergunta, que no nosso programa nós vamos poder ir nesse... Não, eu já passei por Nábulos, eu já gravei no Monte Gerizim, obviamente. Um Monte Gerizim é tranquilo. Entrar em Nábulos é um pouco mais complicado. Você tem esse vídeo? Dos samaritanos? É. Tenho. Tá no canal, Tá lá no canal, veja. Eu vou te marcar. Eu vi muitos, mas não vi esse. Ele tá bem no início, mas tem lá um vídeo dos samaritanos e que mostra toda a cerimônia, eles trazendo os bichinhos, Ai, meu Deus. toda a história deles. A gente foi até numa sinagoga samaritana e é interessante porque a rixa terminou. Hoje em dia os samaritanos e os judeus se dão bem. E eu fui convidada, eles abriram a sinagoga, mostraram os pergaminhos. Então foi bem interessante, porque essa rixa, eu acho que depois de 2.600 anos, a galera disse: a gente não tem mais por que brigar. Ainda existe a discussão. Eles ainda se consideram parte das 12 tribos. O povo de Israel ainda não considera eles. Mas, então ainda existe essa discussão, mas essa briga, eu acho que todo mundo já cansou de brigar. Os judeus não tem nem onde adorar, cara. Nós temos aqui, pelo menos. Gente do céu, que aula, que delícia, né, Uma delícia, eu ficaria aqui umas 5 horas. O Diego já tá ali falando: mano, vamos que já deu. De umas 20 perguntas que eu separei, acho que eu fiz 2 só, mano. Que delícia de papo, velho, na boa. Parabéns, cara, parabéns demais, cara, parabéns demais. Depois eu preciso fazer 2 perguntas, pra finalizar mesmo, tá? A primeira, o que você tá achando do The Chosen? Eu precisava dessa pergunta. Oi? The Chosen, você tá assistindo The Chosen? Não, desculpa. Próxima pergunta. Não, tá? Não, pior que eu não assisti. Todo mundo me falou pra assistir, eu não assisti ainda. Mas tá lutando porque você não tem interesse mesmo em assistir ou porque você não teve tempo? Eu tô grávida, eu tenho um bebê de 1 ano e meio, eu tenho um canal de YouTube, eu tenho minhas caravanas. Sabe por que eu tô te perguntando? Porque na conversa que eu tava tendo com o Marcinho, quando a gente tava falando, fazendo um roteiro, né, sobre a sua vinda aqui, aí ele falou assim: cara, o The Shows deve ter uns 20 consultores
como ela, que é tão especialista no assunto, porque retrata muito o que a gente está falando aqui. Por isso que eu te perguntei do The Chosen, não sobre Jesus, essas coisas assim, mas porque passa uma veracidade gigantesca na série. A gente... Eu fui 5 vezes para Israel. E quando você vai lá, por isso que a gente... Infelizmente, nem todo mundo consegue ir, é uma viagem cara, né? Uma viagem longe e tal. Nossos patrocinadores estão aqui, nós vamos mas fazer uma vez que você põe os pés lá, a tua mentalidade abre, a tua mente abre na questão da leitura da Bíblia. Sim. Porque e eu acho que essa série The Chosen, eles conseguem ser bem realistas no questão do território, do visual, da questão geográfica. Parece que muitas coisas são gravadas no interior do Texas, que é meio seco e tal, mas é muito bom. Um dia que você puder, quando você tiver de convalescência com o teu pequeno, e aí você assiste um pouco. Você fez o Tabernáculo, né? Você falou um Tabernáculo que retrata quase que perfeitamente o que foi. Quando a gente assiste The Chosen, a gente tem a mesma impressão. Segunda pergunta que eu vou te fazer, nós brincamos aqui quando a gente fez, tá um vidinho no TikTok, e eu preciso terminar com essa pergunta, porque eu gostei muito da sua explicação. Jesus ou Maomé? A resposta depende para quem tu pergunta. Então, eu acho que uma questão importante também da fé é amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, justamente quando ele explica sobre esse assunto, ele dá o exemplo do bom samaritano. Ele conta a história que um samaritano salva a vida de um judeu. E nessa época eles eram inimigos. O samaritano não vai e pergunta para o judeu quem tu é, o que tu acredita, o que tu quer. Eu só te salvo se tu se converter a passar a ser samaritano, adorar no monte de Gerizim. Não. Ele vai e ajuda o próximo sem fazer perguntas. E eu acho que isso que a gente tem que entender. No mundo, sempre vão ter divergência de opiniões. Em tudo. Em religião, em tudo. Em nacionalidade. E Deus criou 70 povos, que depois se dividiram em mais. Mas Deus cria diferentes povos. Quem somos nós para querer que todo mundo seja igual, que todo mundo tenha a mesma mentalidade? No final dos contos, os muçulmanos, os cristãos e os judeus, a gente tem um pai em comum, o pai da fé, Abraão. A gente tem a fé monoteísta em comum. E eu acho que importante é respeitar o próximo, por mais que a nossa fé às vezes vá se divergir e ir para caminhos diferentes. Jesus não fala que todo mundo tem que amar só ao seu próximo cristão, ao seu próximo judeu, ao seu próximo samaritano. Tem que amar o próximo independente se ele crê em alguma coisa diferente de ti.